É o seguinte, você está culpando alguém. Verbaliza a declaração que eu vou responder. Vai lá, verbaliza. Exatamente Ipsis literis, por favor. Exatamente essa. Qual foi? Você não precisava nem do Lula nem do Bolsonaro, que políticos eram iguais e que você seria... E o que nós precisamos? Sozinho não, com o povo. Preciso de Deus e do Mas vamos povo. lá, deixa eu terminar a minha. Não, peraí só um pouquinho. Peraí, só para não embolar com as pessoas. Aí eu volto no storytelling. Seguinte, primeira coisa, essa fala que você está trazendo foi quando eu fui candidato a presidente da República e eu resolvi isso com o Bolsonaro. Recentemente. Não, você... Quando o Bolsonaro declarou apoio... Não. Você está confundindo e acompanhando o tweet de 2022. Não, isso aí eu não falei. Estou acompanhando o Twitter. Eu vi nas suas redes, inclusive. Não, você não viu porque eu não escrevi isso. É por isso que eu pedi pra você verbalizar pra saber de onde você tirou. É o seguinte, eu resolvi isso com o Bolsonaro, apoiei ele, fui financiador da campanha dele, ajudei ele, tá tudo resolvido entre eu e ele. Você viu, foi tweet, é tipo fofoca na internet, eu te entendo. Foi, mas vamos lá. Então prova, pega aí e mostra. É só você mostrar. Não tô criando animosidade, só você tá pondo... Posso fazer a minha pergunta? Deixa eu terminar de responder. Você acabou de verbalizar que eu falei isso agora. Você tá intempestivo, doutor. Tá. Pra quem tá assistindo, intempestividade, no mundo jurídico, eu também sou jurista, posso ajudar você que tá assistindo, é quando alguém fala uma coisa que tá fora do tempo. Isso aconteceu em 2022. Resolvi isso com o Bolsonaro e não disse nada disso. Sobre ganhar uma eleição, quem ganha sempre é o povo e não é o candidato. Então vamos lá, vamos terminar a primeira resposta e a gente volta no storytelling, você complementa a pergunta. O que nós precisamos entender é muito simples. Quem ganha é o povo. 63% das pessoas declaram aqui na cidade de São Paulo que não vão seguir orientação de padrinho político. Se essa pesquisa estiver certa, eu tô certo. É o seguinte, o Bolsonaro, ele não tem essa paixão e nem o movimento bolsonarista tem essa paixão com o Nunes. Isso é amarração eleitoral municipal, que é a mais perigosa de todas. Gente que é de direita apoia PT em alguns lugares no Nordeste por conta de conveniência e a gente entende. Agora, de quem que eu preciso? Eu preciso do povo. Muito simples. A Kramer acabou de falar, você tinha uma expectativa. Não, ela que tinha expectativa e ela que fez essa pergunta. Eu não tinha essa expectativa. Não falei isso pro Bolsonaro e não falei isso pra ninguém. Fui lá, peguei alguns conselhos dele, 3 conselhos, ele me deu 3, eu já executei 1 e tô terminando de executar o 2. E se der certo eu executar o 3º, a gente vai vencer a eleição. Então assim, meu irmão, cuidado com essa verbalização, porque ela foi intempestiva. Ela aconteceu, meia verdade eu não sei. O público pode acessar. Não, o público não pode acessar não, você que tem que provar. Até sugiro você pôr seu Instagram, provar e eu vou lá e comento. Nossa, me desculpa, você tá certo, eu não verbalizei isso. Vamos lá. Você a outra sobre o storytelling. Que eu não falei. Você falou que o storytelling move o mundo. Claro. 3 ponderações suas. Em determinado momento você disse que São Paulo tem alguns 400, não foi esse o termo, mas foi o que você... Faz o favor de, quando você abrir aspas, não colocar palavras na minha boca. Não falei isso aí. A terceira coisa que você tá fazendo. Não, tudo bem. Não tá bem. Quando você verbaliza, não, só um pouquinho. Como é que você chama, doutor? Cássio. Cássio, deixa eu te explicar uma coisa. Quando você abrir aspas sobre uma pessoa, sim, você jamais verbaliza em verdade. Então você não falei 400. Tem muito riquinho. Não foi o termo, mas que São Paulo tem muito Eu também não falei riquinho. Se você quiser verbalizar a minha fala, você vai falar o jeito que eu falei. Ou então você fala, eu na minha axiologia acho que você falou. Não é axiologia. Quem fala a palavra, verbaliza a palavra. O termo, mas então se não lembra, pergunta direito. Não abra aspas, fala a sua cabeça. Move o mundo, e é isso que você tem essa preocupação com essas pessoas pobres, numa evidente insinuação, colocando elas contra os ricos de São Paulo. Que foi uma tática histórica do PT. Não é uma... É isso que eu estou dizendo, por isso que eu estranhei, por isso que me marcou. Agora sim. Foi historicamente uma tática Agora sim, você está falando, da sua impressão. Deixa eu terminar. Deixa ele concluir, senão vocês vão ficar discutindo. Não é usar o pela rádio, não conseguem aprender. Não é usar o storytelling para cravar uma bandeira contra ideais, eventualmente, aos quais você é contrário? Vamos lá então. Agora você... É porque assim, a gente ia criar uma animosidade porque você abriu aspas e inventou palavras que eu não falei. E rapidamente, eu acho que você está mencionando a entrevista que ele deu no dia 6 de junho para o UOL. Porque lá na entrevista... Eu não falei essas palavras, ele está inventando. Não, estou falando de agora. Não, mas você mencionou agora. Vamos lá então. Nessa entrevista você mencionou o seguinte, não fui buscar apoio do Bolsonaro, não pedi nada a ele. Conheço o capitão e ele não gosta que as pessoas lhe peçam nada. Ele é um cara que tem repulsa a isso. Não fui lá fazer nenhum pedido, saí de lá com a cabeça erguida. Almocei com ele, passamos umas 2 horas juntos. Eu nunca jamais fui lá para lhe pedir apoio. 0. Não fui pedir medalha. Foi ele quem me deu e fiquei muito honrado. Fui pedir conselho. É essa entrevista que você está mencionando, Cássio? Não, mas foi concedida no dia 6 de junho de 2024. É que é no segundo turno, caso vocês, né? Não fui atrás do apoio do Bolsonaro. A linha ideológica dele é contraditória do Nunes, que tem o partido amarrado com o PT. É isso. Ou seja, o que você leu não é o que falou. Essas foram as aspas, mas... mas o que você está falando é outra coisa e ele estava trazendo outra. Assim, vamos de forma republicana baixar aqui a energia. Só peço para todas as vezes você direcionar a palavra abrindo aspas com o meu nome, não inventar coisas, só isso. Eu usei um termo, não exatamente o termo seu, mas você fez a ponderação. Não, por três vezes você fez isso. Mas vamos continuar o debate sobre o storytelling. Como que eu vou ficar contra os ricos se eu sou super rico? Super rico, para quem está assistindo, é a configuração de pessoas que têm mais de 30 milhões de dólares de patrimônio. Como que eu tô dizendo isso? Agora, vamos ensinar matematicamente que 86% de todos os herdeiros vão queimar a fortuna dos seus pais. E se você me assistir, não tem problema nenhum, você vai ver eu sempre falando isso. Agora, governar para rico, rico não precisa de governo. O rico, ele precisa que ninguém atrapalhe ele. Eu deixei isso claro aqui, doutor, falei mais cedo. Agora, o que nós temos que fazer com nossa disposição política e máquina pública? Abençoar o pobre.
Promover o pobre. Pra quê? Pra ele deixar de ser alguém que fica sendo enganado o tempo inteiro por políticos. É só isso. Não tem nada de colocar rico contra pobre. Isso é coisa da esquerda ficar com essa bandeira. Doutor, você fez a pergunta, você estou respondendo pro senhor. Essa é a forma mais idiota de ganhar dinheiro em casa e eu vou te provar. Comprei um produto na internet para meu uso, mas quando chegou eu não gostei e decidi vender. Postei o produto no grupo de compras e vendas da minha cidade e adivinha o que aconteceu. Em questão de minutos, mais de 53 pessoas me mandaram mensagem querendo. Confesso que me assustei. Comprei por 60 e vendi por 150, não pensei duas vezes e comprei mais 5 unidades para ver no que ia dar. Resultado, vendi todos em apenas um dia e ganhei mais de 450 conto muito fácil. Decidi testar outros produtos e encontrei 4 produtos que as pessoas querem, mas não sabem onde comprar. Eu preparei um passo a passo revelando meus 4 produtos. É só postar e vender. Mostrei como comprar, onde comprar, como revender e como reinvestir. Tenha acesso a esse passo a passo e aprenda a ganhar dinheiro. Basta clicar no link que tá nos comentários. Eu não tô com essa bandeira, mas às vezes você tá me dando a oportunidade de tirar isso da cabeça de alguém. Eu não tenho essa bandeira. Quem divide o país é quem ideologicamente quer diminuir a potência da nação. Nós temos que abençoar o rico para ele continuar prosperando e ele falar assim, ó, toma aqui mais emprego, para dar a chance para as pessoas terem acesso a isso e falar, deixa que eu resolvo. Eu também vou gerar emprego e fazer a maior escalada social que a gente já assistiu na história. Então é muito simples, de todo o meu coração. Eu quero que você que está assistindo entenda. Nós não podemos colocar ninguém contra o outro, nós somos um só povo. Tava lá no CEPAC, o tanto de gente do Sul me agarrando, obrigado pelo que você fez no Sul. Não, não fiz sozinho, mais de 2.000 pessoas estão nesse movimento que eu encabecei. Mas lembra de uma coisa, nós somos um só povo. Ah, mas você parou lá em São Paulo, mas a gente tinha que ter parado lá no Panamá, se você for brasileiro, e ajudar lá onde precisar. Então a grande verdade é que eu não sou a favor disso. Agora o mundo sim é movido a storytelling. O Lula saiu da cadeia, o storytelling, tirou o mandato do Deltan, o storytelling, quase conseguiu tirar, se não tivesse um grupo forte político, o Moro, se não tivesse um grupo igual a União, ele tinha perdido o mandato dele de senador. O storytelling move o mundo. Vocês que assistem novela, vocês não estão assistindo novela. Aquilo ali é para vender roupa e aquilo ali é para fazer propaganda. A maioria dos jornais também vende propaganda. A concessão pública brasileira, ela obriga 2 horas de transmissão de telejornal, de todo mundo tem canal de televisão. Você acha que jornal dá dinheiro? Dá dinheiro vendendo o quê? A propaganda. Então tem que vincular essa propaganda com a notícia. Então a gente não está no país das maravilhas, a gente tem que aprender a ler e eu queria que o povo todinho soubesse disso. Se você soubesse, você não vai emocionar com esse romancismo que tem aí do PT e companhia e pessoal que quer ferrar esse país inteiro. Mas, Marçal, recentemente houve uma reportagem da revista Veja falando um pouquinho sobre os processos que as suas empresas têm. São várias empresas que renderam dezenas de processos, se não me engano, cerca de 100 processos. Alguns estão sob sigilo, outros dão conta de processos trabalhistas e etc. Como é que você recebe ou avalia a quantidade de processos que você tem hoje? 98% dos processos, principalmente trabalhistas, no mundo inteiro, está num país chamado Brasil. Deve ser por isso que grandes companhias foram embora e a gente está sem os empregos hoje. Agora, se você... Mas você diz que eles não têm razão de existir? Não, eu quero saber por que tem 197 países, 7 bilhões de pessoas e, numericamente, por que 98% dos processos estão no nosso país. Tem uma coisa errada aqui. Fazem de tudo para as empresas não estarem aqui. Quem vai perder é o povo. Mas tudo bem. A maior parte dos meus processos são consumidor. Eu tenho publicado 61 livros. Às vezes o livro não chega, tem um extravio, a pessoa vai lá e processa, eu vou lá e indenizo, entrego mais do que ela pediu. Se você fizer a pesquisa direitinho, que você ficou só na headline, é interessante essa headline. Você imagina um grupo multibilionário só com 100 processos. Geralmente quem tem um grupo do meu tamanho, né, no tamanho, a envergadura das nossas companhias, tem 5.000. Uhum. A gente tem muito pouco processo, porque a gente não... Você acha que interfere a forma como eu te fiz a pergunta? Não. Eu só tô te falando que se você perceber... eu posso perceber, mas isso interfere como eu te fiz a pergunta? O que isso muda? Não, a forma como eu te fiz a pergunta interferiu, não, porque você pediu pra se eu checar todos os processos, isso interfere? Não, é porque se você for checar, você vai ver que é da defesa do consumidor. Ah, sim. Não é que você falou que eu vi só o headline. Não, mas é porque... Não, mas eu tô te perguntando, esse espaço aqui é pra isso também. E eu tô te respondendo. Por isso que eu não trouxe uma tese antes. Você tem tantos processos X e assado. Não, eu tô perguntando pra você. E eu tô respondendo. De onde são esses processos e por quê? Eu quero ouvir a tua resposta aqui. Eu não quero ouvir a sua resposta baseada em outras publicações. Não, mas o que eu for responder é a minha resposta. Exatamente, por isso que eu tô te perguntando. E eu tô te respondendo. Por favor. Não faltou a resposta, já tá respondido. Não, exatamente. Mas por que você pede pra eu ler headline, então? Não, eu não falei pra você... Eu não pedi, não. Eu falei que você só leu até aí. Não, tudo bem. Posso ter lido, não, mas isso não interessa. Eu tô te perguntando por que eles... Eu não sei por que você tá... Não sei por que você tá preocupado, mas eu já respondi. Não tô preocupado, não. E o que eu respondi, então? Não, eu tô te perguntando por que eles existem. São processos de consumidores, existem processos trabalhistas, mas eu quero saber um pouco mais. Por que alguns processos, por exemplo, correm sob sigilo e por que são... Tem que perguntar pro juiz. E por que são tantos processos? Tantos? Um grupo multibilionário ter 100 processos, pergunta pros advogados aqui se isso não é um milagre. No Brasil, isso é um milagre.
O que foi, Nelson? Só, já que estamos no assunto do processo... Sobre o que você perguntou sobre o questão do sigilo, se você quiser falar com o corpo jurídico, pode ficar à vontade, dou acesso, mas tem que perguntar pro juiz, é ele que coloca isso. É porque viralizou esses dias, ô Pablo, uma questão envolvendo seus processos e não aqueles que você responde. Mas você falou aqui, inclusive na Jovem Pan, no Pânico, que você nunca processou alguém... Até aquela data não tinha processado, o único processo era público, que era por conta da candidatura de presidente. Então, aí começaram a aparecer pessoas pesquisando o processo que você seria o autor e estavam até te cobrando judicialmente. Então, você quer esclarecer? Como é que... Quero esclarecer, você esqueceu? Já veiculou, não esqueci, eu já respondi, inclusive, você ouviu ou não? Você falando sobre os processos que você respondeu na resposta anterior. Não, acabei de responder, porque você não prestou atenção, vou repetir. Então só para ficar claro. Então vai lá. Quando eu te perguntei, você respondeu, no meio da minha pergunta, que até aquele dia você nunca havia processado alguém. Sim. Posteriormente, não sei se nos dias seguintes, alguém entrou com uma ação judicial contra você, demonstrando que antes do início do programa, do dia que você esteve aqui no Pânico, você já tinha processado anteriormente. Ou seja, o cara juntou e você fez uma nota pública tentando esclarecer. Não tentei não, eu consegui. Eu dei a clareza da nota porque muitas pessoas vão se aproveitar disso. A gente tá no Brasil. Simples. Os processos que aconteceram até aquela data são de natureza pública, ou seja, era para poder ir no debate da Band. Era contra a Rede Globo de televisão, porque me tirou da sabatina. Não processei ninguém, é um processo público, é em favor do povo, até aquela data. Como eu percebi uma manobra de algumas pessoas tentando tirar proveito, e várias, das 100 ações, desconta 20, se você quiser saber. Se desconta 20, é ação de pessoas que estão se aproveitando dessa fala. Cobrando milhões, não é isso? Pode fazer à vontade. Tá muito simples. Peraí, deixa ele terminar. O que eu fiz foi, eu não tinha processado até aquela data. Só que agora, depois do Rio Grande do Sul, eu decidi que eu vou processar todo mundo e todo o dinheiro eu vou enviar para o Rio Grande do Sul para reconstruir aquele lugar. Agora, nós estamos num país onde as pessoas não gostam de produzir por si mesmas, elas querem tirar proveito de alguém. Então realmente teve, as ações todas estão caindo, que as pessoas bonitinhas, elas têm um dinheiro, vai lá e ainda mente no judiciário, e eu estou caçando todas, ela vai lá e pede assistência gratuita do judiciário para cobrar uma aposta, que eu nem fiz com elas. Eu fiz um desafio e a pesquisa, de novo, está muito nítida. Todos os processos até aquela data eram sobre questões públicas, minha candidatura, que inclusive o CNPJ é da campanha eleitoral. Não é meu. Eu realmente, até aquela data, não tinha feito, nem movido nenhum processo contra ninguém. Zero. Inclusive, até com a sua pré-candidatura, veio à tona o caso em que seu nome aparece lá em 2005, em Goiânia, em envolvimento, que eles falam ali, de formação de quadrilha, furto qualificado. Zero possibilidade de ter mexido com isso. E aí, qual é a explicação que o senhor dá? Porque, mais de uma vez, essa questão, ela aparece nos momentos em que o senhor protagoniza algo. Muito simples. O que aconteceu lá em 2005, Pablo Marçal? É simples. Eu trabalhei para um cara arrumando computador para ele. Eu não tinha nenhum recurso. Esse cara me pagava, sei lá, R$400 e um dia eu vou, respondo um processo criminal por causa disso. Não tenho nenhum conhecimento de quadrilha nem de ninguém. Não tinha dinheiro para pagar advogado. Eu vim realmente da família pobre que não tinha condição. Esse processo correu à revelia. Se você for investigar direitinho, é isso que eu peço, assim. Não é contra você. A gente gosta, a gente não, né? A mídia gosta de pegar uma... Ele acabou se esfarelando depois, o senhor... Só pra você ter uma ideia, nem advogado constituído tinha. Sim. Foi a revelia do tanto que eu não tinha nem uma ligação com aquilo e nem tinha dinheiro para pagar. Então assim, eu nunca toquei em nada dos outros. Zero. Meu pai me ensinou a ser homem. E se alguém me provar que eu toquei, eu vou devolver. Cadê alguém falando disso? Então esse processo realmente aconteceu. Sim. Eu fui processado por 13 anos. Isso foi muito dolorido pra mim. Eu odeio injustiça. Esse negócio mexeu tanto comigo, assim, que se eu ver uma pessoa praticando injustiça, eu vou pra cima. Então realmente aconteceu. Eu trabalhei, fui inocente em trabalhar pra uma pessoa que eu não sabia o que ela fazia. Simples. Monteiro, você tem alguma questão? Não, eu queria esclarecer esse ponto também, porque assim, Marçal, tem um ponto interessante que é o seguinte. Você é um empresário bem-sucedido, você falou aqui várias vezes das suas empresas, o que você já ganhou, e entrou na política. Então é normal que daqui pra frente vão fazer um escrutínio na sua vida. Vai pra fuder. Vão abrir a sua vida, vão começar a buscar processo aonde tem, aonde não tem. E eu queria saber de você o seguinte, existe algo que ainda não surgiu e deve surgir? Existe alguma coisa que quer mostrar às pessoas aqui agora, nesse momento aqui? Cara, eu já medi exatamente a fundura do lugar que eu tô entrando. Eu tô me cercando de gente que tem fogo também. Não tem como você sair ileso da política. É igual você entrar no Tietê. Infelizmente não é um negócio de dignidade, não é um negócio que você chega e fala eu vou e nada vai acontecer. Eu tô preparado para eles quebrarem algumas empresas minhas. Esse povo realmente está me cercando de todos os lados. É muito ruim, por exemplo, o governo pegar o COAF, pegar o CARF e começar a fazer uma desossa na sua vida. É muito ruim eu não pegar nem R$1 de dinheiro público e ir lá fazer doações do meu próprio dinheiro e um dia acordar, né, para a campanha eleitoral de 2022, não pedir dinheiro para ninguém, cara. Não peguei R$1.